Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mônica e hoje eu vim aqui para a gente dar início, ao segundo bimestre. Mas antes disso, eu quero agradecer a cada um de vocês pela participação, pelo empenho nas atividades do primeiro bimestre. Realmente, a sala foi excelente, vocês estão de parabéns, muito obrigada de coração. Então, vamos lá. Não deixe acumular as atividades, viu, gente? Já começa a fazer semanalmente, para vocês não acumularem no final. Então, eu vou apresentar hoje o roteiro de atividades que vai da semana do dia 8 ao dia 12 de junho. E o tema central aqui, o conteúdo central do segundo bimestre é polinômios. Polinômios, gente, é a parte da matemática que se estuda a gente ler. Então, é aquela parte da expressão, é muito utilizada na matemática, né? A gente utiliza sempre isso. E a habilidade é compreender a história das equações, com o fundamento das atenções das fórmulas para as análises qualitativas. Nesse primeiro momento, eu vou explicar para vocês, relembrar, o que é polinômio, tá? E também, dizer que esse roteiro, ele equivale a 6 aulas semanais. E destacar também a importância de assistir às aulas no aplicativo Centro de Mídias. Então, tem que fazer as atividades que os professores mandam, mas também tem que assistir às aulas no Centro de Mídias, ok? E em relação à lista de exercícios que vai no roteiro, vocês não precisam copiar os exercícios. Pode me mandar uma foto somente da resolução, tá? Mas quem quiser copiar o exercício também, eu sei que tem gente que gosta, pode copiar, não tem problema nenhum. Mas não é obrigatório, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa que precisa esclarecer, pode me chamar no WhatsApp, tá bom? Como a maioria já tem feito, a gente tem uma troca legal, tá? Pode chamar, que o que puder eu ajudo vocês. Então, vamos começar. Existem alguns polinômios que recebem nomes especiais. Um desses nomes é o monômio. Então, na verdade, gente, o polinômio ele é formado por vários termos. Quando ele possui apenas um termo, como nesses exemplos, ele é chamado de monômio. Quando ele possui dois termos, um termo, dois termos, ele vem sempre separado por um sinal, ou de mais, de adição, ou de menos, de subtração, tá bom? Então, quando tiver dois termos, o nome dele é binômio, ele recebe esse nome especial. E quando ele tem três termos, um termo, dois termos, três termos. Um, dois, três. Quando ele tiver três termos, esse polinômio pode ser chamado também de trinômios. Um termo, monômio. Dois termos, binômio. Três termos, trinômios. Mas todos eles são chamados de polinômio. Todos eles são polinômios, tá? E quando ele possui, gente, três termos, acima de três termos, ele não tem nenhum nome especial e ele é chamado, então, diretamente de polinômio. Então, acima de três termos não há nome particular, sendo chamado apenas de polinômio. Denominamos polinômio na variável x e indicamos por p de x as expressões do tipo. Então, a hora que vocês olham para isso aqui, eu falo, meu Deus, o que é isso? O que essa mulher está falando? Mas, gente, polinômio é bem simples. É isso aqui, Quando a gente tem, então, a soma de vários monômios, a soma ou a subtração de vários termos. E a gente representa o polinômio por uma letra P maiúscula. E entre parênteses, a gente coloca a variável, a letrinha de que a gente está trabalhando nele. Aqui eu não trabalhei o x, então eu coloquei o x entre parênteses, Esse exemplo aqui tem 4 termos. Aqui eu trabalhei com y, então eu coloquei o y entre parênteses, olha lá, Aqui eu trabalhei com o z, coloquei o z entre parênteses. Aqui o x.
Perfeito? Então, ele pode ter quantos termos você quiser, quantos termos o exercício te der. E nesse primeiro momento, nós vamos aprender a fazer uma análise dos polinômios, do que ele é formado, o que tem nele de especial. Então, vamos lá. A hora que você vê aqui, ó, um polinômio, você vai falar para mim, ah, lá tem uma letra, professor. Exatamente. Uma das coisas que formam o polinômio é a variável. A variável nada mais é do que a letrinha. Uma outra coisa que ele tem são números. E os números eles são divididos em turmas. Os números que estão junto com as letrinhas, esses números que ficam junto com as letrinhas, eles são chamados de coeficientes. Olha lá, ó, é a parte numérica. São números que acompanham as letras. E tem aquele número que fica lá sempre no finalzinho perdidinho, ó. Esse número que fica perdidinho no final, que não tem letrinha junto com ele é chamado de termo independente. Ele é um número sozinho, um número sem letra. E uma outra coisa, onde mais tem número, né? Ah, professora, tem número lá no expoente, ó, lá em cima da letrinha. Então, esses números que ficam no expoente, eles são chamados de grau. E o grau, ele tem um símbolo certinho para a gente colocar ele, tá? A gente coloca o G, o R, olha lá, grau. E aqui a gente coloca o nome do polínômio, tá? P de X, P de Y, P de Z. Então, a abreviação de grau a gente utiliza GR, tá? Então, vamos fazer uma análise aqui desse polinômio. Então, eu tenho aqui o polinômio, ó, x elevado ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos 4x mais 3. Quem é a variável? Quem é a letrinha aqui que participa dele, ó? A letrinha é o x. Quem são os coeficientes? Quem são os números que tem letrinha junto? O x elevado ao cubo, ó. Quando não tem ninguém, que número que fica escondido aqui, galera? O 1. O x elevado ao quadrado. X elevado ao quadrado, quem é a letrinha? Quem é o número que está junto com ele? O menos 2. E eu tenho mais. O x, quem é o número que está junto com ele? É o menos 4. Então, aqui eu tive 3 coeficientes. Cada letrinha tem um coeficiente. E o termo independente? Tem número ali que não tem letra? Tem, ó. Eu tenho no final mais 3. Ele é o meu termo independente. E o grau desse polinômio? O grau, você vai olhar no expoente. Qual que é o maior expoente que eu tenho? Bom, aqui eu tenho o 1, o 2 e o 3. O maior é o 3. Então, ele é um polinômio do terceiro grau. Nesse outro exemplo, eu tenho py igual a 2y elevado à quarta potência menos 3y mais 1. Qual é a letra aqui? A letra que eu utilizo. Quais os coeficientes eu tenho? O coeficiente y tem 2. E eu tenho o coeficiente que está junto com a letra y, que é o menos 3. Se eu perguntar quem que é o coeficiente do y ao quadrado, aí você vai olhar, ó, tem y ao quadrado aqui? Não tem. Então, se ele não existe e for vai, bom. Quem é o termo independente? Que número que eu tenho aqui sozinho? Ah, aqui tenho mais um. Então, e qual é o grau desse polinômio? Qual é o maior expoente que eu tenho aqui? Quando não tem ninguém é o 1. E aqui eu tenho 4. Então, o 4 é maior que o 1. Por isso que ele é um polinômio do quarto grau. Gente, para falar então de grau, você pode usar tanto essa abreviação aqui, ou escrever quarto grau. As duas maneiras estão corretas. E hoje, além de análise de polinômios, eu vou explicar para vocês como achar o valor numérico de um polinômio. Também é bem simples. Então, eu vou te dar um polinômio e vou te dar um valor para x, um valor numérico. Ali onde eu coloquei P de alfa, significa que eu vou te dar um número qualquer, é um valor qualquer. Então, olha lá, ó, eu tenho aqui o polinômio 2x elevado ao quadrado menos 3x mais 5. Eu quero descobrir o valor numérico dele para quando o x valer 4. Como que eu vou fazer isso, gente? Presta atenção aqui nas dicas.
Primeira coisa que você vai fazer é copiar, ó, o polinômio que o exercício te deu. Copia esse polinômio igualzinho tá aqui em cima, hein, gente? Só que eu vou dar uma dica para vocês. Escrevam de caneta vermelha aonde você está enxergando X, ó. Aonde você vê X, escreve de caneta vermelha. E vamos entender, vamos fazer a leitura correta disso aqui, ó. Toda vez que você tiver um número juntinho aqui com a letra, ó, grudadinho com a letra, a operação que está escondida ali é uma multiplicação, tá? Então, faz essa leitura aí na mental, ó. Aqui eu tenho 2 vezes x elevado ao quadrado, menos 3 vezes o x, mais 5. Ok? Isso é muito importante não esquecer que é a multiplicação que fica aqui. Aí, na segunda linha, você vai continuar com a sua caneta vermelha e vai de lápis, gente, ó, você copia tudo que não vai mudar. Tá vendo? Tudo que tá de pretinho aqui, ó, é tudo que não vai mudar, que vai continuar a mesma coisa, ó. Porque eu só vou acrescentar o valor de 4 aonde eu estiver enxergando o x. Então, ficou 2 vezes 4 elevado ao quadrado, menos 3 vezes 4, mais 5. A hora que você montar isso aqui certinho, você vai ter uma expressão numérica. E aí a gente tem que lembrar também de algumas regrinhas. A primeira coisa que a gente vai resolver, quando tiver uma potência, é a potência que você vai resolver. Resolve primeiro potência, depois multiplicação, e no final a gente resolve as nossas somas e as nossas subtrações. Então, eu vou descer o 2 e vou lá, 4 elevado ao quadrado. Pelo amor de Deus! 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4. Não esquece como que faz potência, hein? 4 vezes 4 dá 16, ó. Virou 16. Menos 3 vezes 4. 3 vezes 4 dá 12. Menos, mais ele vai vir, menos 12. Mais 5 eu só desci, ó. Na outra linha eu já tenho uma multiplicação de novo para resolver. 2 vezes 16, 32. Aqui você já pode ir simplificando, ó, numa coisa só. Estou devendo 12, paguei 5, no final eu vou dever 7. 32 tira 7, 25. Então, o valor numérico desse polinômio para x valendo 4 é 25. Bem tranquilo, né? Um outro exemplo, gente. Aí eu coloquei outro valor de polinômio, tá vendo? Ó? 2 vezes x elevado ao cubo menos 2 vezes x elevado ao quadrado menos x menos 1. E agora eu quero o valor de menos 3. Uma outra coisa que eu esqueci de falar anteriormente. Substitua e sempre coloca, gente, entre parênteses. Por quê? Porque aqui o valor de x é negativo, é menos 3. E aí vocês fazem aquela salada com o sinal, com a regra do sinal. Então, coloque entre parênteses para ficar mais claro de vocês enxergarem, tá bom? Então, vamos lá. Copia ele lindamente na primeira linha. Pega a tua caneta vermelha, coloca o X de vermelho. Vamos copiando e substituindo agora. Aonde eu enxergar X, eu vou colocar menos 3, ó. 2 vezes menos 3 elevado ao cubo, menos 2 vezes menos 3 elevado ao quadrado, menos, eu vi um x, menos 3, tá vendo? Ó? Entre parênteses, menos 1. Aí nós vamos começar a resolver. Primeiro resolve sempre as potências. Desce o 2, menos 3 elevado ao cubo. Menos 3 elevado ao cubo quer dizer que você tem que fazer a conta. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, aqui eu tive de resposta menos 27. Menos 2 vezes 3, menos 3 elevado ao quadrado. Todo número elevado ao quadrado fica positivo. Todo número elevado a expoente par fica positivo. Lá, ó. Menos 3 vezes menos 3, 9. Porque menos com menos fica mais. Não esquece. Aqui, ó, eu tive um encontro de sinal. Então, eu vou ter que fazer um joguinho. Menos com menos, ele vai descer mais. E o menos 1 você vai descer normalmente. Multiplica, ó, multiplicação. 2 vezes 27, 54.
Mais com menos, menos. 2 vezes 9, 18. Menos com mais, menos. Tô devendo 3. Não, eu tô devendo nada não, ó. Eu tenho 3 e eu tô devendo 1. Vai sobrar 2. Aqui, ó, eu devo 54 e eu devo 18. Então, se eu somar as minhas contas, eu tô devendo no final R$ 72. Mas eu tenho R$ 2 lá para pagar. Então, se eu tô devendo 72 e eu pagar 2, significa que eu ainda estou devendo R$ 70. Então, o valor numérico desse polinômio, substituindo x por menos 3, é menos 70. Mais um exemplo que o último. Agora eu coloquei esse valor aqui, ó, no polinômio. 4 vezes x elevado ao cubo, 2 vezes x elevado ao quadrado, menos x menos 1. E agora eu quero que o meu x, tá valendo agora, eu quero que ele vale 1. Então, eu vou substituir por 1. Primeira coisa, então, ó, copia tudo esse povo aqui de novo. Coloque o x de caneta vermelha, nesse aqui eu esqueci, desculpa. E aí você vai substituir. Aonde você vê x, ó, você vai colocar o número 1. Coloca entre parênteses, faz de caneta, tudo bonitinho. Aí aqui você começa a fazer a lápis tudo de novo, ó. Resolve primeiro as potências. Desce o 4. 1 elevado ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Repara que a potência de base 1 eu nem coloquei ali do lado, hein? Pelo amor de Deus. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Tudo que você multiplicar por 1 sempre vai dar 1, hein? Menos. Desce o 2. 1 elevado ao quadrado. 1 vezes 1, 1. Menos com mais ele vai vir menos 1. E desci o menos 1 lá do final, ó. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 1, 2. Menos com mais, menos. Tô devendo 1 e tô devendo 1. No final eu tô devendo 2. Desce o 4, que é o único que eu tenho de positivo. Tô devendo 2 e tô devendo 2. Eu tô devendo 4. Tenho 4. Tirei 4, não sobrou nada. Então, o valor numérico do polinômio, para P valendo 1, né? Ele é 0. Gente, quando dá 0, tem uma coisa aqui muito legal, muito importante. Se eu pegar esse polinômio aqui, essa expressãozinha, e igualar a 0, aí eu vou ter uma igualdade, eu vou ter uma equação. E se eu resolver essa equação, eu vou encontrar um dos valores, né? Uma das respostas dessa equação vai ser 1. Então, o que significa isso? Que toda vez que você substituir algum número lá na sua expressão, no seu polinômio, e ele der 0 no final, significa que ele é uma raiz desse polinômio. Significa que se ele fosse uma equação e você resolvesse essa equação, esse valor que você substituiu, aqui no caso o número 1, ele é uma resposta daquela equação, ele é uma raiz, tá bom? Nós vamos estudar isso melhor quando a gente começar a estudar as equações. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, o que vocês entenderem, pode chamar no WhatsApp, beleza? E eu estou esperando a fotinha das atividades também dessa semana, que vai estar os exercícios no roteiro. Qualquer dúvida, pode me chamar. Saudades de todo mundo, um beijo, fiquem com Deus, se cuidem.